Tinha dado erro ali, gente. Eu comecei a gravar de novo. Então vamos nós lá de novo. Que eu terminei o outro vídeo onde começou aqui a adubação de plantio, né? Então vamos lá. Vamos pra briga. Um monte de gente vai teimar comigo. Então eu vou explicar bem certinho tudo da onde que eu tô tirando essas informações e por quê. E depois a gente vai conversar. Só vamos deixar uma coisa bem claro, né? A planta não importa da onde que vem o nutriente, né? Se quiserem teimar comigo, nós teimamos à vontade. Eu tenho base para teimar disso. Se vocês tiverem alguma coisa que me convença, ou do contrário, eu aceito, né? Mas independente se é da FERT, do esterco, do NPK, da onde for, nutriente é nutriente, né? Então, por isso que às vezes alguém vai dizer que eu estou errado no que eu estou falando aqui, mas aí a gente vai discutindo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de nós começar a nossa teima, vamos partir de um pressuposto que o solo já foi corrigido. Não me venham querer fazer fert, gastar um monte de coisa, gastar produto que é solúvel, que não sei o que, porque o fulano me vendeu e falou que ia produzir mais, se o solo tá ruim. Primeiro, calcário, indiscutível isso, né? Solo corrigido, aí sim podemos entrar com qualquer coisa. Não adianta vocês quererem andar de Ferrari na estrada de chão. Ferrari vai para o asfalto, né? Não é para colocar um produto top, material top, híbrido bom em solo ruim. Não vai corrigir só com fert. Então é isso que eu estou dizendo aqui, né? Beleza. Então podemos trabalhar com qualquer coisa, seja químico, seja orgânico, seja mais a fert. Lógico, a fert é top. Não estou discutindo aqui que fert não é bom, isso nunca, né? Mas tem várias opções. Então uma adubação orgânica. Isso aqui, gente, seria um negócio que nós temos que ir trabalhando a longo prazo, dentro de anos, para corrigir bem uma área, né? Então, alguns parâmetros que dá para a gente usar. Uma adubação orgânica, mais ou menos 25 toneladas por hectare de esterco bovino e mais, ou 7 toneladas de esterco de cama de frango, né? Porque aqui, os adubos que são de origem de aves, eles têm uma concentração muito grande de nitrogênio. Por isso que a gente usa menos, que nitrogênio em excesso faz o tomate crescer muito rápido, aumentar muitos entre nós, e dele chega lá no arame com pouco cacho, pouco fruto. Por isso que nitrogênio em excesso é ruim, né? E sempre tem que utilizar adubo bem curtido. Ele não pode esquentar dentro do solo, né? Senão vai queimar a raiz, não vai ter uma decomposição boa, por isso que nós sempre usamos um adubo bem curtido, né? Então, mesmo assim, mesmo a gente fazendo adubação de base com esterco e adubo químico, ou seja, como for, nós vamos fazer adubação de cobertura, fert, ou se não tiver fert, ureia e cloreto. E ainda recomendo, façam adubação de base, usem esterco, usem fert e usem ureia e cloreto em cobertura também, né? Então vamos lá. Aqui a fenologia da planta. O que acontece com a planta, né, ao longo do seu desenvolvimento. Então vejam que esse aqui é um tomate indeterminado, tem o fruto maduro e tem o flor da mesma planta lá nos 120 dias. Do 120 para frente é o mesmo manejo, né? Então por que aqui muda? Até os 45 dias uma coisa, até os 60 outra e dali para frente outras recomendações de adubação, porque o hábito de comportamento da planta ali é diferente. Se vocês chegarem muito nitrogênio, muito adubo no início, vai crescer, 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 vegetar, fica a coisa mais linda, folha grande, verde, bonita, e não produz, não adianta. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aumentar a dose não quer dizer aumentar a produção, às vezes dá desequilíbrio, é pior, né? Então, no caso do nitrogênio, eu vou falar alguns valores, né? E aí a gente vai vendo por quê. Para quem for do sul, gente, eu tenho um livro aqui. Esse livro é Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná. Mas na verdade, aonde for latossolo, ou que seja uma característica mais ou menos parecida com o nosso aqui, funciona. Um livro que já está... Esse aqui já é a segunda edição dele, mas tem vários agrônomos que eu conheço que escreveram esse livro, muito bom. Não é caro, recomendo que vocês comprem.
Aqui nesse livro a gente trabalha com nível de adubação por produção, né? Então visando o quanto que a planta precisa extrair do solo para produzir tantos quilos de tomate, por exemplo, né? Então não é um valor fixo, mas pensando aqui em nitrogênio, né? Então, primeira coisa, tome cuidado no início, não exagere no nitrogênio. Começou a ver que a planta está esticando muito os entrenós, controla o nitrogênio, vai devagar, né? Se eu colocar muito, ela vai crescer muito rápido e não vai produzir direito. Um indício de que está excesso de nitrogênio, as folhas começam a ficar quebradiças. Se aperta a folha, ela quebra, como se tivesse seca. Isso é um indício de que tem muito nitrogênio, né? Aí, continuando, o mais comum é a gente utilizar 2/3 desse nitrogênio no plantio e 1/3 do nitrogênio em cobertura, mais ou menos 40 dias após o plantio, que é a fase ali onde a planta vai começar a florescer, né? Gente, aqui eu estou falando, ainda não falei de quantos quilos por hectare, já vou falar, né? Mas isso aqui é uma recomendação que a gente geralmente faz quando eu não faço todo o manejo na Fert, né? Então, essa primeira recomendação aqui é uma adubação no solo, somente no solo. Na cova, vamos dizer assim, embaixo, na hora do plantio, e depois em cobertura. Então, nesse primeiro momento, tudo que eu vou falar aqui de nitrogênio, fósforo e potássio é adubação no solo. Aí depois tem um slide que eu vou falar só de Fert, né? Então aqui eu deixo uma palavra ali, amontoa. Para quem não conhece por esse nome, amontoa é chegar terra no pé da planta, né? Então muitas pessoas, eu inclusive faço amontoa. Ali pelos 40 dias eu vou fazer uma adubação de cobertura e vou chegar terra, aumentar a área radicular da planta, né? Recomendo que vocês façam, é interessante, aumenta bastante. Então vamos dizer que o tomate estava reto com o nível do solo. Vou chegar mais isso aqui, mais 15 centímetros às vezes de solo em volta da planta, ajuda muito a aumentar a área radicular. Isso aqui funciona, podem fazer sem medo. Só tomem cuidado quando vai fazer adubação perto da planta e chegar à terra, esse adubo não pode ficar encostado na planta. O potássio e o nitrogênio que a gente vai colocar nessa fase aqui não pode ficar encostado. Então joga às vezes no espaço entre as duas plantas e daí puxa a terra em cima, né? Ou muitos produtores fazem de plantar ele com a matraquinha, né? Também dá. Aqui, então, adubação total de nitrogênio, né? Nitrogênio, não estou falando da fonte, né? Esse nitrogênio pode vir da ureia, pode vir de adubo, pode vir do sulfato de amônio, nitrato, né? Indiferente. Mas visando uma produtividade alta, eu estou falando aqui de 130 kg de N, né? Você pega uma ureia, tem 46% de nitrogênio, né? Pega um nitrato, alguma coisinha, vai ter lá uns 16% de N, né? Então, converte. Ah, em 100 quilos tenho 46, em tantos quilos tenho 130. Então, deixamos entendido essa parte. Ah, eu vou fazer uma adubação com 4,14,8. Vou utilizar, sei lá, 800 quilos por hectare, por exemplo, né? Vou descontar, em 100 quilos eu tenho 4, em 800 quilos tenho tanto. Então, desconta essa quantia dos 130, o resto vai entrar depois, né? Então, entendo, 130 quilos por hectare. É uma adubação alta, bastante nitrogênio, mas é o suficiente para produzir bem, né? Para nós produzir ali pelo menos esses 8 quilos por planta. Aí vai dar outra briga nossa, né? Ah, tem que produzir mais, tem que produzir 14, 12, não sei. Gente, investimento, retorno, não importa. Não tô dizendo que não dá para produzir mais. Depende de quanto você quer gastar e o que você está pensando em produzir, né? Mas o que eu estou passando aqui é uma adubação boa, uma adubação alta, já que eu considero o suficiente para produzir bem, né? Questão de fósforo. Fósforo, gente, é um nutriente que precisa estar encostado na raiz. Primeiro, fósforo não queima, então
pode ficar encostadinho na raiz, né? Fósforo não se move muito dentro do solo, ele entra para dentro da planta por difusão. Então tem que estar uma concentração muito alta próximo da raiz para ele passar para dentro da raiz. Ele não vai entrar carregado pela água como os outros, né, em fluxo de massa. Ele vai entrar por difusão. Então por isso que a gente sempre coloca o fósforo ou tudo no plantio ou a maioria dele no plantio e pertinho da planta, né? Aí, em solo argiloso mais ainda, né, nós temos que tomar muito cuidado, nem compensa fazer adubação de correção de fósforo, só correção. Adubação de correção de fósforo eu só faço quando eu tenho uma cobertura vegetal, por exemplo, numa rotação de cultura, como aveia, milheto, alguma coisa assim, aí é a hora de eu entrar com fósforo, para ele ficar na matéria orgânica dessa planta, e não ficar no solo mesmo, né? Mas isso é conversa para outra aula, não é para tomate, né? Aí a gente pode dividir 2/3 no plantio, aí vai depender muito da fonte que vocês vão utilizar. Por exemplo, se for um 4,14,8, 4,20,20, fica fácil de acertar essa divisão aqui, né? E 1/3 junto com nitrogênio em cobertura. Então, às vezes, gente, dá para trabalhar com o mesmo adubo, né? Um 4,20,20, por exemplo, um 8,30,20, 8,20,20, vocês trabalharem na base e em cobertura 40 dias após o plantio, mais um tanto, desde que feche o que precisa. Então aqui o fósforo são cerca de 500 kg de P2O5 por hectare. Bastante fósforo, porque a eficiência dele não é tão alta, então por isso que eu tenho que usar bastante. Aqui algumas fontes de fósforo, da onde que vocês vão tirar: MAP, DAP, Super Simples, Super Triplo. Aí vocês vão ter os adubos da Fert, que são fontes de fósforo. Aí, gente, quando trabalha com Fert, esse valor aqui de 500 kg por hectare, não tem como colocar tudo na Fert. Então, quando vocês vão fazer Fert, é ideal que vocês façam o plantio com Super Simples, por exemplo, ou com MAP, coloca praticamente tudo esse fósforo na base, né? E daí vocês vão fazendo fósforo em cobertura, fazendo na Fert, sim, mas é impossível, é inviável economicamente fazer tudo esses 500 kg aqui pela fertirrigação, né? Então vamos lá para o potássio. Então o potássio, o mais comum é a gente colocar 2/3 no plantio e 1/3 em cobertura na montoa ali junto com o nitrogênio, né? Então lembrem-se, todos esses valores que eu estou falando aqui, para uma adubação via solo. Só não se esqueçam que for potássio e nitrogênio queima a planta se ficar encostado. Então, quando forem fazer adubação em cobertura, deixem pelo menos 20 centímetros ali longe do pé da planta, até porque os dois vão ser muito móveis no solo. Então, a água vai levar eles para dentro da planta, não precisa ficar encostado, né? E aqui são 150 kg por hectare de potássio. Então, quando vocês pegam lá, isso aqui é de K2O. Deixa eu arrumar aqui, que senão pode dar problema. Então, K2O, não é K, né? Vamos lá de novo. Deixa eu ver se não estragou minha gravação. Não. Então, aqui, K2O, que é diferente, né? Então, a fonte mais comum que a gente usa, cloreto de potássio. É o mesmo que vem no NPK e é o mesmo que a gente vai colocar em cobertura também, né? Aí as adubações de cobertura, como que dá para fazer? Aqui é um exemplo, mas o importante é que vocês batam as quantidades que estava sendo pedido lá, DN, DP e K, né? Só alguns exemplos de como que a gente faz. Então, a partir dos 60 dias do transplantio das mudas, a gente segue. Então, fiz aquele adubo na base, fiz adubação em cobertura, na montoa. Depois a gente vai continuar com nitrogênio e potássio a cada 15 dias para continuar um crescimento
florescimento, para a planta continuar se desenvolvendo normal, né? Porque o tomate, como ele é indeterminado, então eu não posso simplesmente parar de adubar, porque ele está enchendo fruto, está crescendo, está florescendo, tem crescimento vegetativo na mesma vez, né? Então aqui a gente estava fazendo as adubações de base, né? E aqui a gente continua com as adubações de cobertura. Então depois, a partir dos 60 dias, então a gente encerrou lá aqueles 2/3 mais 1/3, que era os 40 dias após o plantio, e aqui a partir dos 60. Então isso aqui soma com a outra lá, com os outros valores que eu deixei para trás ali, né? Então a proporção de nitrogênio para potássio é de 1 para 1,5, mais ou menos, né? Que a gente vai colocar aqui. Lembre-se, se vocês forem usar cloreto, cloreto tem 60% de K2O e a ureia tem 45% de nitrogênio, se for utilizar esses dois. Então faz a conta ali de quanto que vai dar de cada um. Eu não lembro bem certinho quantos quilos que vai dar. Ah, eu coloquei aqui, desculpa. Então desconsidere. Então é cerca de 40 kg de nitrogênio para 60 kg de K2O que a gente vai utilizar. Aí após o início da maturação dos frutos, a gente vai ter que utilizar mais potássio, que o potássio faz o transporte desses açúcares até o fruto. Então quem vai fazer o fruto encher, digamos assim, é o potássio, né? Só um detalhe que eu deixei aqui embaixo, sempre avaliem a resposta da cultura, como que a cultura tá se expressando, né? Não tá queimando as bordas das folhas, indicando salinidade, não tá tendo problema de morrer planta, folha quebradiça por excesso de nitrogênio, porque um problema muito grave em caso de vegetação é a salinidade com excesso de adubo, né? Então tomem muito cuidado com isso para não exagerar na adubação, para não salinizar, né? Aí, então aqui a gente fechou a parte de adubação de base e adubação de cobertura, né? Aqui encerramos tudo por enquanto a conversa, depois eu aguardo vocês para nós discutir lá no grupo. Quanto mais conversa gerar, melhor, vai dar mais, vamos agregar mais conhecimento ainda, né? Então, aplicação foliar. De primeiro momento, já deixo aqui para vocês. A adubação foliar não substitui a adubação no solo. Nunca, né? Isso aqui eu posso discutir com qualquer vendedor de foliar que quiser lograr vocês. Não tem como. Não substitui. Não existe. Não tem milagre, né? Então, fiquem espertos com isso. Então, vamos entender algumas coisas e aonde que entra a parte de fertilizantes foliar e tudo mais, né? Aqui, um exemplo, só um negócio para vocês analisarem. Eu estou mostrando aqui para vocês os nutrientes, né? O que é altamente móvel, então quer dizer que a planta consegue translocar de um lugar para outro a qualquer momento que ela quiser, ela tira daqui, joga para lá, tira de lá, joga para cá. Aqui os que são móveis conseguem circular, né? E os que são parcialmente imóveis e totalmente imóveis. Então, o maior problema nosso aqui é com cálcio e boro. Acabou o estoque de cálcio no solo, ela não consegue tirar cálcio e boro de outra parte das folhas mais velhas e jogar para cima. Lembram lá que os dois fazem parte da estrutura, são cimento da parede, né? Então por isso que eles não conseguem ser translocados dentro da planta. E por isso que os sintomas vão surgir lá no fruto, lá nas flores, lá para cima, né? Porque acabou o estoque. Então, aqui sim, aplicação de cálcio e boro via foliar, recomendo, assino embaixo, podem fazer, devem fazer. Aminoácidos ajudam, podem fazer, não tem contraindicação, mas uma planta bem nutrida, com solo equilibrado, não é obrigatória a aplicação de aminoácidos. Produtos com finalidade hormonal funcionam, podem fazer, né? Alguns até recomendo que vocês façam. Produtos no início, por exemplo, logo após o transplantio, fazer a aplicação num produto que tem auxina e citocinina, que ajuda a planta a dar um start ali para ela enraizar e crescer,
recomendo que vocês façam, vai dar um resultado muito legal, né? Então, produtos que sejam à base hormonal, podem fazer tranquilo. Não coloquei aqui mais potássio foliar na fase de enchimento, maturação dos frutos. É bom fazer sim, né? Silício é bom, ele ajuda, né? Tipo um pó de rocha, por exemplo. Tem muita gente que usa, ajuda a deixar a folha mais grossa, diminui o ataque de pragas, então é bom sim, podem fazer, mas não esqueçam do que eu comecei o slide aqui. Não substitui adubação no solo, nunca, né? Aí, a pergunta, e se for tudo na fértil, né? Aí, gente, a fonte não é importante. Então vejam aqui. Ah, quero fazer fértil porque fértil é melhor, porque fértil isso, fértil aquilo, porque eu quero ser o cara, um produtor que investe, porque isso, porque aquilo. A planta não sabe de onde que vem o nutriente, né? Então, não é obrigatoriamente que vocês têm que fazer fértil. Vocês precisam fazer para não faltar nutriente, né? Mas vejam um negócio aqui. Peguei ontem só para ter uma ideia aqui, né? O nitrato de cálcio de 25 quilos, R$ 182, né? Talvez aonde vocês moram lá esteja um preço diferente. Esse aqui é o preço do Mercado Livre, né? E a gente tem uma fonte de, aqui ó, tem 19% de cálcio e 15% de nitrogênio. Aí, gente, se vocês fizeram um calcário bem no capricho, às vezes vocês plantam ali, colocam um cálcio, um calcite, um cálcio líquido mesmo no gotejo, talvez dê para diminuir a quantidade de produtos altamente solúveis, que são os da Fert, né? Que são bem mais caros. Mas assim, gente, não estou dizendo não é para fazer. Vocês devem fazer Fert sim, só analisem. Coloquem adubação de base de produtos mais baratos e a Fert entra como um extra para fazer produzir mais e não ser tão caro, né? Aqui, outro exemplo, né? No caso da ureia aqui mesmo, né? Então ali eu tinha lá o meu nitrato de cálcio, tem 15% de nitrogênio. Ureia tem 46% de nitrogênio. Não estou falando que é para vocês colocarem ureia dissolver lá na fértil e mandar por dentro dos gotejos. Tem muita gente que faz isso. Não estou recomendando que faça, porque a forma que a ureia está ali, ela é N2H4, uma coisa assim, né? Então, não é nitrato e não é amônio. Ela precisa ter uma transformação no solo para ela virar nitrato ou virar amônio. E nessa transformação a gente perde um tanto. Então, se vocês forem usar ureia, vocês colocam ela sólida mesmo ali, né? Na montoa, chega a terra em cima, liga o gotejo. E depois continua com o nitrato de cálcio ou nitrato de potássio, alguma coisa assim. Mas o grosso mesmo, o volume grande, usem na adubação e usem ureia, né? Não precisa ser só fértil, entende? Então o que importa é bater os macronutrientes ali, não importa da onde que ele vem, não, né? Entende? Isso aí depois provavelmente vai dar bastante discussão, então a gente vai conversando. E aqui do lado eu deixei um negócio aqui do calcário, para vocês verem que é uma fonte de cálcio e de magnésio, né? Então o calcário é obrigatório, tem que ter o calcário calcítico, para quando a relação cálcio-magnésio está abaixo de 3, então vocês obrigatoriamente tem que usar calcário calcítico, e calcário dolomítico quando a relação cálcio-magnésio está maior do que 5. Aí você usa dolomítico que ele tem mais magnésio. E aqui na última coluna, a quantidade de cálcio e a quantidade de magnésio que cada um deles tem, né? E o PRNT quer dizer a quantidade desse calcário que realmente vai reagir no solo, né? Então, vejam, aqui tem 42% de CaO, vamos dizer 40% que seja de média, né? Que vai dar, não lembro de cabeça agora quanto por cento que vai dar de cálcio, né? Mas uma tonelada de calcário custa uns R$ 200, né?
E aqui a gente está tendo 25 quilos de nitrato de cálcio custando R$ 182, né? Não é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é muito mais solúvel e é assim. Coloquei, está disponível. Calcário leva 6 meses para estar totalmente disponível. Então, calcário, planejamento, faz antes, coloca no solo muito antes. Não estou dizendo que calcário vai substituir nitrato de cálcio na mesma hora, entende? Então, calcário antes, nitrato de cálcio, quando não deu tempo de fazer uma calagem bem no capricho, aí você é obrigado a utilizar uma fonte solúvel de cálcio, entende? Mas se não, e outra coisa, calcário líquido não substitui o calcário que vai na base. É muito caro, não compensa, né? Então, ou faz calcário mesmo, ou faz um nitrato de cálcio. Calcário líquido é, são casos isolados, entra como uma fonte de cálcio, sim, mas não é para corrigir solo, né? É uma finalidade diferente. Vamos para frente. Então, Defert, os produtos mais comuns que a gente usa. Aí a gente vai ter lá os NPK, tipo 5, 13, 13, 8, 10, 10, diferente. Várias fontes assim de NPK, mas geralmente eles são compostos pelos mesmos produtos que eu estou mostrando aqui, né? Aí, gente, no caso dos micros, é legal que vocês usem quelatos, principalmente de ferro, de cobre, de zinco, né? Se for possível utilizar quelato, porque o quelato é mais difícil de se perder na solução ali ou de se ligar com outra coisa, né? Para não dar incompatibilidade. Questão de condutividade elétrica, quem for medir o tomate tem que ser uma condutividade elétrica ali de 2 a 2,5 por aí, né? Se cuidem para não colocar muito sal, salinizar o solo muito rápido. Aqui as fontes e o que tem nelas, né? Quanto por cento que tem de nutriente em cada uma delas. Só para vocês saberem quanto que vocês estão colocando do nitrogênio, por exemplo, ou do potássio, do P2O5, para lembrar lá daquela exigência que eu deixei lá na adubação de base, de quantos quilos que a planta precisa para produzir bem, né? Aqui, um exemplo de uma fértil que eu montei para mim aqui. Então, nessa planilha aqui, posso mandar a planilha para vocês também. Eu montei para o meu solo e visando uma produção alta, né? Então, nesse quadrinho aqui dá para você ver quantas gramas por planta eu preciso de cada um desses nutrientes. Lembrando que eu fiz uma adubação na base, né? E depois mais essa fértil. Então, eu posso mandar a planilha para vocês, se vocês quiserem, né? Só para ter como uma referência do que dá para usar. Aí é 1.000 plantas, isso aqui é gramas, então multiplica por 1.000, né? No caso aqui, se fosse 1.000 plantas, seriam 1.800 gramas, não, 18 quilos de MAP, né, para 1.000 plantas, que eu usei aqui. Ou 9 quilos de sulfato de magnésio, 37 quilos de nitrato de cálcio, 44 de nitrato de potássio, e 1,8 quilos de micro, um coquetel de micro que eu comprei ali, né? Não era separado nem quilatizado. Esses números que eu falei, se fosse para 1.000 plantas e num ciclo de 180 dias. Aí quanto mais longo fica o ciclo, mais adubo vai, né? Aqui alguns exemplos de adubação que dá para vocês fazerem. Então, aqui está em gramas por planta, né? Então, 100 gramas de 4,14,8 por planta, mais adubação de fértil, que eu faço essa que eu estou mostrando ali, né? 50 gramas de 4,14,8 mais esterco, mais fértil, 150 gramas por planta de super simples, daí só fértil, 50 gramas de 8,20,20 e mais fértil. Então, não tem assim, faça só isso, faça só aquilo. A gente pode analisar lá no caso de cada um o que tem disponível, né? Tenho bagaço de cana, tenho torta de filtro, tenho torta de, sei lá, resíduo, tenho cinza, tenho esterco de galinha, esterco de carneiro, esterco de boi.
A gente analisa o que você tem disponível para deixar mais barato o custo e completa com adubo químico e fértil, né? Então, por isso que eu digo que a fonte não é o mais importante, só que o importante é que o nutriente esteja disponível na hora que eu vou precisar. Então, isso que pode gerar bastante dúvida. Mas não se esqueçam, eu adubo o solo e o solo fornece nutriente para a planta. Assim que funciona, né? E deixar um solo fértil e receptivo para qualquer coisa se desenvolver e produzir bem, leva tempo. Então, é coisa que a gente tem que construir, né? Aí, mais alguns pontos, umas considerações finais para a gente ir encerrando a nossa conversa aqui, né? Então, para vocês terem sucesso na produção de tomate, primeira coisa, escolher material resistente à virose, isso aqui, obrigatório, né? Eu acho que eu não coloquei aqui, mas analisem também a possibilidade de migrar para plantio em vaso, às vezes, se tiver muito problema com murcha, ou a utilização de muda enxertada, né? Que são coisas obrigatórias quando tem muito ataque, muito problema de murcha, né? Adubação equilibrada, começa com calcário e correção de solo, depois a gente vai falando de fosfato, de potássio, né? Adubação como um todo equilibrada. 3. Mais é menos, menos é mais, né? Então, não adianta uma planta que tem 40, 50 cachos ali, não vai produzir mais tomate. Vai produzir mais número de tomate, não vai produzir mais quilos de tomate. Então, se for o caso, aumenta o número de plantas, não deixa espaço perdido entre uma planta e outra, e não aumenta o número de fruto por planta. Aqui eu estou deixando, deixa eu arrumar, que aqui eu deixei um máximo de 60 frutos, mas dá para a gente pensar, se for com uma adubação bem feitinha, um máximo ali de 80 frutos por planta. É bastante, é muita coisa já, né? Mas isso aqui então seria tipo, num nível excelente de adubação, tudo equilibradinho, tudo filé, a gente chegaria ali no máximo 80 frutos por planta. Não tá bem feito, não tá bem caprichado, fica lá com teus 8 caixas com 6 frutos por planta e logicamente teu investimento é muito menor, você vai ter mais lucro do que se você deixar muito fruto e você não tem comida para todos esses frutos encher, para essa planta encher todos esses frutos, né? Fazer raleio de frutos, uma coisa que vai melhorar demais, além das podas, né, e tudo mais. Fazer o raleio, tirar todos os frutos defeituosos para não ficarem te roubando nutriente, né? Cuidado com pragas e doenças, obrigatório. A planta tem o potencial dela, que é o máximo, e disso ali a gente só vai perder. Vocês não conseguem aumentar o potencial. Então, praga, doença, falta de manejo, falta de poda, vai tudo baixando o potencial dela de produzir, né? E a gente tem que manter esse máximo ali para ela expressar o máximo dela, né? Gente, é isso aí. Obrigado por ficarem aqui comigo. Então, deixar só algumas frases aqui para vocês. Então, o sucesso ou insucesso de qualquer coisa que vocês vão fazer na vida de vocês depende de vocês, só de vocês, né? Ninguém vai dar nada, ninguém vai tirar nada. A gente que tem que correr atrás e fazer o nosso, né? Então, isso que eu sempre deixo para o pessoal refletir. Hoje é uma hora que a gente está afiando o machado aqui, antes de ir trabalhar, antes de vocês irem para o batente mesmo, estudar, aprender para fazer certo, para investir certo, né? Então, eu espero que isso seja o começo de um trabalho que nós vamos desenvolver para frente ainda, né? E fico muito feliz que vocês tenham escolhido trabalhar comigo. Se vocês precisarem da minha ajuda, de uma consultoria mesmo, me mande mensagem, vamos conversar, vamos negociar, estou disponível, né? Mas no mais, gente, brigadão e vamos ficando por aqui. Até a próxima, aguardo vocês para nós discutir lá no grupo. Valeu!